E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia de falar de poder de polícia. Na verdade, estou gravando hoje no mesmo dia que eu gravei a aula anterior, então não achem que eu fiquei com a mesma camiseta, né? Não. Aliás, fiquei com a mesma camiseta, mas por um bom motivo, é o mesmo dia. Então vamos lá, já que não tem Fórmula 1 nem jogo de futebol na TV, vamos para a aula de poder de polícia. E aí nós vamos começar a estudar poder de polícia percebendo o conceito dele, não é? Vou trazer para vocês o conceito do professor Edir Lopes Meireles, que está na bibliografia básica do nosso curso. Vou ler aqui, está no meu computador, e depois eu volto aqui para falar com vocês e explicar ele. Diz o professor Eli que poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então, na verdade, o que acontece com o poder de polícia é que o Estado impõe, exerce esse poder de polícia para limitar os nossos direitos, não é? Aqueles direitos lá pautados na Constituição, por exemplo, no artigo 5º e seguintes, no artigo 170, né? Fala da atividade econômica. Então, o Estado vai impor limitações ao exercício desses direitos e dos nossos bens também, aquilo que a gente pode fazer com os nossos bens. Isso em benefício de quem? Bom, do próprio Estado, e pode acontecer de ser ele, em razões de segurança nacional, por exemplo, ou ainda em benefício da coletividade. A gente está falando de interesse público nessas medidas, claro, não é? Bom, mas vocês sabem, é óbvio que os interesses e direitos individuais e coletivos pautados lá no artigo 5º, eles não são absolutos realmente, nenhum direito é, tanto que nem o direito à vida é absoluto. É previsto, por exemplo, a legítima defesa, né? Então, o que a administração pública faz ao exercitar seu poder de polícia é impor uma limitação administrativa, ou seja, impõe um limite para nós. E nós temos de obedecer este limite. A gente vai ver ao longo dessa aula por quê. Importante perceber agora o seguinte: esse limite que a administração pública nos impõe no exercício do seu poder de polícia decorre claramente da supremacia do interesse público sobre o privado e do exercício também das competências previstas na Constituição. Tá? A percepção do poder de polícia, ou essa limitação trazida, melhor dizendo, ela pode ser absoluta ou relativa. Quer dizer, pode ter um impedimento total ao exercício do direito ou ainda um impedimento relativo, quer dizer, você está temporariamente impedido até que o Estado te autorize. E aí, claro, isso importa a gente perceber também que há uma obrigação de não fazer, ou seja, nós estamos proibidos de exercer aquele direito ou naquela circunstância exercer o direito até que a administração pública nos autorize, né? Mas dá um exemplo aí de impedimento absoluto. Às vezes é bom a gente dar exemplos absurdos assim, né? Tipo, você quer vender bomba atômica no seu mercadinho, pode? Porra, não pode, cara. Tem, obviamente, uma limitação absoluta aí, é totalmente impeditivo, quer dizer, totalmente impedido pela administração pública, desculpem. Então, ela impõe uma limitação, uma proibição, que é não pode vender bombas atômicas no mercadinho. Então, você não pode e jamais vai poder, né? Isso é questão de segurança pública, inclusive. Por outro lado, vamos imaginar agora, você fez 18 anos, quer pegar o teu carro, ir para a praia, viajar. Pode? Pode, desde que você esteja habilitado, desde que, portanto, você tenha a carteira nacional de habilitação. Então, há uma obrigação de não fazer, não dirija teu carro, mesmo que você tenha um, ou seja, não dirija nenhum carro, inclusive o seu, se você tiver, mas não dirija até que o Estado, a administração pública, te autorize. E para te autorizar, primeiro, você tem que provar que é capaz. Então, você faz autoescola, faz aulas de direção, faz uma prova, é aprovado e, portanto, aí a administração pública vai consentir com o ato, com o exercício do direito de dirigir seu. Então, aí sim você vai poder dirigir, mas desde que
a administração pública te autorize, e desde que você prove que é capaz. Para vocês não esquecerem essa percepção do poder de polícia, é bom lembrar que às vezes dá branco, né? Tô fazendo uma prova, putz, esqueci. Acontece. Mas se a prova for com consulta, algo que vai ajudá-los. É o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Lá há o conceito de poder de polícia. Pô, vocês podem perguntar por que está no artigo do Código Tributário Nacional? Por um motivo muito simples. O artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, permite que a administração pública cobre taxas, não só pela prestação de um serviço público específico e divisível, como também pelo exercício do poder de polícia. Quer dizer, então, além de impor a limitação, além de fiscalizar, e a gente vai ver isso depois, fiscalizar o cumprimento dessa limitação, a administração pública ainda pode cobrar uma taxa. E aí o Código Tributário Nacional, no artigo 78, traz o conceito de taxa pelo exercício do poder de polícia. Então, se vocês não lembrarem de cabeça, artigo 78 do CTN. Vamos continuar agora, avançando. Bom, e qual é a diferença entre a polícia judiciária e a polícia administrativa, né? A diferença é a espécie de ilícito, né? Na polícia judiciária você tem o ilícito criminal, então ela vai atuar repressivamente ou preventivamente visando ilidir o ilícito criminal. Já na polícia administrativa há um ilícito, se houver, né, um descumprimento de uma norma, uma limitação administrativa. Então as searas são diferentes. Então, portanto, é fácil separar um do outro, né? Um é norma administrativa, outra é norma criminal. Ah, mas um ilícito pode, enfim, espraiar efeitos para ambos os ramos do direito? Pode, naturalmente pode. Então, você pode receber uma multa administrativa e aquele ato que você praticou ainda ser um crime. E aí você vai responder também criminalmente. Então, são searas do direito diversas. E quando a gente fala em polícia administrativa, é algo meramente do direito administrativo, e polícia judiciária quando envolve, na verdade, um aspecto criminal, né? Todavia, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente vai estudar a autoexecutoriedade daqui a pouquinho, que é realmente o poder que tem a administração pública de impor a sua vontade, e a gente tem que obedecer, e se não obedecer, essa imposição ela vai ser coercitiva, quer dizer, vai impor a força. Então, natural que, por vezes, a administração pública se socorra da polícia judiciária a fim de fazer cumprir a sua decisão na órbita do direito administrativo. Vou dar um exemplo, já me antecipando, né? Mas vou dar um exemplo. Imagina que ela interdita um mercado, sei lá, estava vendendo carne estragada, né? Teve que interditar, apreender. Aí o dono não quis deixar apreender, começou a berrar, lá louco. Bom, e aí, faz como? Vai bater no cara? Não vai bater no cara, chama a polícia, né? Judiciária, a polícia militar vai lá, vai acompanhar o fiscal da municipalidade, por exemplo, e vai apreender. E aí se o cara resistir à prisão, se o cara desacatar o servidor público, aí está cometendo crime, né? Mas, enfim, a polícia judiciária muitas vezes auxilia a polícia administrativa na sua atuação, mas são coisas distintas. Quanto à extensão do poder de polícia, é absolutamente ampla, né? Na verdade, vai desde os bons costumes e a moral até coisas muito mais complexas e às vezes importantes, como a saúde pública. Então, se a gente for falar de extensão, absolutamente amplo. Ah, mas e os limites? Bom, os limites a gente vai teorizar sobre competência, finalidade, forma, motivo. Claro, isso tudo vai ser trazido como um limitador para a autoridade. A autoridade tem que ser competente, tem que se obedecer à forma prevista em lei, não é? A finalidade qual é? É um interesse público. Então essa conjugação vai existir sempre entre limites, de um lado, de atuação do poder público, né? E obviamente a gente vai falar de extensão. Bom, mas essa extensão, bons costumes, que é algo já, né, mais subjetivo, dependendo da cultura, ou ainda questões de saúde pública, bom, a gente vai ter sempre, como falei anteriormente,
uma distensão aí entre interesses e direitos individuais e a limitação trazida pelo poder público, né? Então, onde houver interesse público, o Estado vai intervir, vai impor uma limitação administrativa, né? Agora, é claro que isso tem que ser proporcional, tem que ser razoável, tem que ter interesse público, porque se também não tem interesse público, proporcionalidade, razoabilidade, então vai ser nulo o ato, né? Então imaginem vocês que não há necessidade de limitação, vamos supor aqui, hipoteticamente. Bom, então não faz sentido a administração pública, não é razoável que ela intervenha, né? Então primeiro tem que ter uma necessidade diante do interesse público para depois então subsistir a limitação administrativa e o poder público aí sim impor uma limitação. Mas lembrem-se, a gente está falando de direitos individuais, né? Se não são absolutos, é óbvio que não são, mas também não podem ser exterminados, tá? Então, como também não são, tanto que se vocês lembrarem, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem assim, diferente, é a desapropriação, né? O artigo 5º da Constituição garante o direito de propriedade, prevê também a possibilidade de desapropriação, o próprio artigo 5º, né? Mediante prévia e justa indenização. Por quê? Porque, olha, se você garante o direito de propriedade de um lado, mas você tem um interesse público do outro, eventualmente pode ter interesse público em que esta propriedade privada se torne pública. Bom, mas ok, mas você não pode simplesmente exterminar o direito privado, né, o direito individual de propriedade ou coletivo até. Não, não pode. Então você vai indenizar aquele particular. Então o direito vai criando formas de impor limitações diante das necessidades da sociedade. Agora, não se vai exterminar integralmente um direito. Não, isso não. Mas esse choque, por vezes, vai existir. Tá? Então tem que ter, sim, proporcionalidade, razoabilidade e necessidade de atuação do poder público. Não se esqueçam disso. Hein? Bom, quanto aos atributos do poder de polícia, o professor Eli Lopes Meirelles elenca, por exemplo, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, né? Outros autores indicam outras características. Eu, particularmente, discricionariedade, não acho que seja assim marcante, ou a gente possa falar que é marcante no poder de polícia, no exercício do poder de polícia, porque a gente vai encontrar tanto atos discricionários quanto atos vinculados. Então não dá para falar, é vinculado, é discricionário. Não dá, depende do caso, né? Às vezes a gente vai encontrar previsto em lei determinada situação e que vai ter como resultado uma determinada conduta a ser tomada pela autoridade administrativa. Então, aí a gente tem um ato vinculado. Agora, quando imperar a discricionariedade, bom, discricionariedade aí é diferente. Aí sim, ok, a autoridade vai ver conveniência, oportunidade. Mas imaginem vocês que a lei diz, olha, se o produto tiver vencido, tem que ser apreendido. Aí o fiscal vai lá no mercado e vê que o produto está vencido. Bom, se o produto está vencido, como é que faz? A lei diz que tem que apreender, ele vai escolher o quê? Eu vou dar uma advertência só. Não, tem que, na verdade, aproveitar e aprender, porque é o que diz a lei, então é um ato vinculado. Eu acabei de ganhar um café aqui, saboreiam um café, aproveitem também. Muito bom, café expresso. Pois bem, então o que acontece? Se está previsto em lei, é vinculado. Se, todavia, aquela situação específica, porque o legislador não consegue prever tudo, é verdade. Aquela situação específica não está prevista em lei, claro, aí vai ser discricionária. Mas sempre lembrando que a autoridade administrativa, no exercício da sua competência, do seu poder de polícia, tem que ter em mente a proporcionalidade e a razoabilidade. Então não dá para fugir disso. Tá? Pô, mas e a autoexecutoriedade? Bom, a autoexecutoriedade, a autoridade vai cotejar ali aquilo que advém do princípio da autotutela. E por que isso? Porque a autoridade vai decidir, então, portanto, ela tem o poder de decisão, de atuação, e vai impor isso. Quer dizer, ela vai impor a sua decisão ao administrado. Isso é a autoexecutoriedade. Não precisa pedir para o juiz, não precisa falar, deixa eu ver o que o juiz acha, chama o procurador fazer uma petição. Não precisa. E por que não? Porque tem o poder de atuação. Então, decide e impõe a decisão. Essa é a perspectiva do exercício do poder de polícia no que toca à autoexecutoriedade.
Claro que existem exceções a essa regra. Vou dar um exemplo. Multa. Foi o fiscal, apreendeu o produto e a lei prevê multa, multou o cara. Pô, e se o cara não pagar? Você vai lá, o fiscal vai lá encher ele de porrada para pegar o dinheiro? Não, não pode. Aí não, né? Porque para tentar contra o direito de propriedade, né, essa perspectiva, aí tem que se valer do Poder Judiciário. Aí você inscreve em dívida ativa a multa, promove a execução fiscal e vai cobrar dele. Agora, mas e a apreensão? Bom, a apreensão põe em risco a saúde pública. Então você vai apreender o produto vencido, vai estabelecer contraditório, ampla defesa e a multa eventualmente aplicada vai ser ao final. E aquele produto que põe em risco a saúde pública, por exemplo, vai ao final ser descartado, incinerado, enfim, de toda forma extinto, né, para que não haja realmente risco para ninguém. Bom, mas se tem autoexecutoriedade, e se o cara não quiser cumprir? Bom, eu falei antes, né, quando eu dizia da Polícia Judiciária. Bom, se o cara se negar a cumprir a ordem administrativa, que é competente, da autoridade competente, vou explicar um pouquinho mais diferente essa parte. Vamos imaginar o seguinte, o ato tem que ser perfeito, aquela presunção relativa de veracidade e legitimidade do ato administrativo, e aqui também no poder de polícia, claro. Então, o ato administrativo presume-se correto. Então, se foi praticado pela autoridade competente, obedeceu a forma e a finalidade, claro que esse ato tem que ser cumprido. Lembrem-se daquela presunção decorrente do princípio da legitimidade e veracidade, e mesmo da fé pública, pautada lá no artigo 19, inciso 2 da Constituição Federal. Então, a partir do momento que há um ato administrativo, você tem que obedecer. E se não obedecer, a administração pública pode impor coercitivamente, usando a força. Ou seja, se você não cumprir por bem, vai cumprir por mal. E aí pode sim a administração pública se valer da polícia judiciária para, em auxílio a ela, impor a sua vontade à força. Então, por exemplo, se o fiscal entender que tem que lacrar o estabelecimento comercial, e claro, pressupondo que isso seja proporcional, razoável, o ato seja perfeito, se o administrado não aceitar, pode ter certeza que convocada será a polícia militar para que seja lacrado à força. Ok? Vamos seguir. Agora vamos falar sobre os meios de atuação, né, da administração pública, nessa perspectiva de poder de polícia. Bom, vai ser tanto preventivo quanto repressivo, já falei isso, então importa desde uma obrigação de não fazer até que você seja autorizado, ou ainda a administração pública, mesmo depois da autorização, vai fiscalizar se você está cumprindo a lei, está cumprindo aquela autorização. Né? Então essas limitações administrativas que são impostas pelas normas, então a administração pública edita leis, atos regulamentares, quando possível, né? Vai impor uma limitação e, portanto, ela vai esperar você se manifestar, você administrado se manifestar, dizendo que eu quero autorização para praticar determinado ato. Né? Essa autorização formal, esse consentimento formal dado pela administração pública, a gente chama de alvará. É aquilo que você, se você tem um estabelecimento comercial, você vai lá pendurado na parede, alvará, que é obrigado a pendurar, né? Deixar lá disponível, visível para todos. Aquilo é o consentimento formal da administração pública com a tua atividade, ok? Esse alvará pode ser tanto precário, e portanto a gente está falando de um alvará de autorização, quanto definitivo, e aí a gente está falando de um alvará de licença. Então, alvará de autorização é uma coisa, alvará de licença é outra. Então, aquilo que vocês chamam, vocês não, vocês são cientistas do direito. Aquilo que o povo laico chama de licença é um alvará definitivo. E aquilo que o povo chama de autorização é um alvará precário. Mas tem diferença? Bom, se o próprio nome já é diferente, é porque tem diferença. E qual a diferença? Bom, o precário pode ser revogado a qualquer momento. Normalmente, então, é ligado a atos discricionários. Ou seja, conveniência e oportunidade. Portanto, ainda que tenha parte de requisitos em lei, o que impera aí é a conveniência e oportunidade da administração pública. E pode ser revogado a qualquer tempo? Pode sim, e não tem direito à indenização. Mas e o alvará de licença? Bom, a licença, como tem um caráter de definitividade, não é eternidade, hein? Lembrem-se disso. Não é porque você teve uma licença que ela dura para sempre. Não.
ela tem que ser renovada periodicamente, porque periodicamente tem que comprovar o cumprimento dos requisitos legais. Mas a partir do momento que ela é concedida, ela tem um caráter aí de definitividade por um certo lapso temporal. E aí a gente está falando normalmente de atos vinculados à lei. Então, como regra, é um ato vinculado, ligado ao exercício do poder de polícia. Então, é alvará de licença. Não, é um ato discricionário ligado ao poder de polícia. É, portanto, um alvará de autorização. Um alvará de licença, quando revogado, inclusive, como regra, dá direito à indenização. Sim, dá. Então, se houver a revogação ou anulação desse ato, pode gerar o dever de administração pública indenizar o administrado. Então, a gente está falando aí de responsabilidade civil do Estado, que é uma matéria que vocês vão ver em Direito Administrativo 2. Com relação a isso, a gente também tem que ter uma percepção de que, às vezes, o alvará de autorização, dependendo do tempo que ele realmente acaba existindo de fato, tá? Ou seja, perdura de fato na vida, pode gerar, sim, indenização a sua revogação, né? Mas para isso tem que passar muito tempo. Esse alvará de autorização, portanto, tem que estar lá existente, válido e renovado, reiterado às vezes por longo período de tempo. E aí sim, uma revogação abrupta dele não pode existir, né? Então depende muito desse tempo transcorrido do alvará de autorização para a gente saber se realmente ele se converteria, assim, nos seus caracteres, num alvará de licença. E aí, portanto, não poderia ser revogado a qualquer minuto ou qualquer instante, como os alvarás de autorização comuns, né? Uma outra perspectiva que a gente tem que ver, claro, isso que eu fui falando a vocês, mais ligado ao exercício do poder de polícia na forma preventiva, né? Então, o administrado primeiro comprova cumprir todos os requisitos para depois receber a autorização da administração pública. Diz respeito também com o exercício do poder de polícia repressivo, né? Então, concedido o alvará de autorização ou concedido o alvará de licença, fato é que a administração pública vai fiscalizar o administrado para ter certeza de que ele está cumprindo as regras. Ah, mas e se não cumprir? Aí vai, caça o alvará, né? Por quê? Porque há uma ilegalidade, ok? Bom, chegada a hora da gente finalizar, está quase perto do fim aqui. Vamos tratar da competência para o exercício da polícia administrativa. Em que pese isso, num primeiro momento, pareça mais simples, mais fácil, na prática não é tão preto no branco assim, a gente tem muitas zonas cinzentas. O primeiro aspecto que vocês têm que perceber é que pelo artigo 32, parágrafo 1º, o Distrito Federal reúne tanto as competências dos estados quanto dos municípios no que toca ao exercício do poder de polícia. Então tenham isso como parâmetro para o restante do que eu vou falar, tá? Pois bem, basicamente, para a gente saber quem é que detém a competência para o exercício do poder de polícia, num caso concreto, a gente tem que investigar qual é a competência delimitada na Constituição Federal para legislar sobre aquele assunto. Então, se vocês observarem, a competência da União está lá no artigo 22. Essa competência da União vai ser exclusiva no que toca ao conteúdo do artigo 22. Vai ser concorrente entre a União e os estados no que toca ao artigo 24. E os estados vão ter competência exclusiva no que toca às matérias tratadas no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aí vocês vão perguntar, mas e os municípios? Bom, os municípios, caras, é aí que mora o perigo do poder de polícia, quando a gente fala de competências, numa boa parte dos casos concretos em que os municípios atuam, né? Porque vocês vão ver aqui no artigo 30 da Constituição, está pautado que os municípios podem legislar naquilo que for de seu peculiar interesse, né, de seu particular interesse. Bom, mas o que é e o que não é de particular interesse do município, né? Então tem um rol absolutamente grande de coisas aí que são de interesses próprios dos municípios. Então muitas vezes leis municipais que tratam dos mais diversos temas vão parar no judiciário, vão ser discutidas no judiciário porque alguém levanta a questão sobre a sua constitucionalidade. E por quê? Porque em tese poderia ser de competência da União ou dos estados
legislar sobre aquilo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Direito comercial, né? Direito empresarial, hoje no tema, no nome novo. Né? Isso é competência da União, conforme o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? Todavia, é o município que vai legislar sobre o seu território, porque é particular interesse do município. Então o município vai dizer, olha, aqui é uma zona só de residência, só residencial, não pode ter comércio. Pô, mas aí não pode ter comércio? Não, não pode, porque é de peculiar interesse do município. Né? Regular o horário de funcionamento do comércio. Pô, mas isso não é direito comercial? Não, na percepção do judiciário não é. Então o município pode legislar sobre o horário do comércio. Vocês vejam que em registro, por exemplo, tem horário, tem comércio que não pode abrir de fim de semana, de domingo, né, se não me engano. Ah, mas pode, a lei municipal pode estabelecer isso. Né? Então, esse choque existe e isso vocês vão encontrar, eu aconselho até que vocês façam uma pesquisa jurisprudencial sobre isso, esses embates no exercício do poder de polícia entre os entes federativos, né? Para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando em casos concretos, que são vários casos. Entrar com o capacete na agência bancária, ter que ter bebedor, a fila ter que demorar no máximo 10 minutos, tem que ter banquinho. Isso são coisas que muitos municípios legislaram e que foi levado para o judiciário, e o judiciário concordou. Então, verificou que há competência do município. Em outros casos, verificou que não tem competência do município, portanto, a lei é inconstitucional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente falar em exercício de poder de polícia, para, no fundo, verificar quem é que detém a competência de atuação. E tem casos que a competência é de todo mundo. Vou pegar um exemplo da vigilância sanitária. A gente tem a vigilância sanitária federal, tem a estadual e tem a municipal. Elas, em alguns aspectos, têm competências diferentes, então algumas competências são só da Vigilância Sanitária Federal, outras só da estadual e várias do município. Mas vocês têm que perceber o que esse exercício do poder de polícia, e aí estamos falando da vigilância sanitária, vai se dar pelos três entes. Os três entes têm competências aí, muitas delas concorrentes. Então são os três fiscalizando, os três atuando para verificar se o administrado está cumprindo realmente as leis e a limitação administrativa imposta nesse caso. Né? Então, esse debate da competência, às vezes, é muito tênue a linha de a gente identificar se uma imposição, uma limitação administrativa trazida é válida diante do nosso sistema jurídico ou não. Né? E eu vou discutir um aspecto importante, eu deixei para o final aqui dessa aula de hoje, de Poder de Polícia, tratar do coronavírus. Né? A gente vai fazer, como envolve muito o Poder de Polícia, eu vou fazer alguns comentários sobre isso que a gente está vivendo e o que aconteceu nos últimos 3 dias, né? Com leis, decretos, declarando calamidade pública, estado de emergência, enfim. Então são situações muito, muito complicadas. Mas eu vou fazer a parte para ficar mais legal. Valeu. Bem, agora a gente vai falar de tudo isso que está acontecendo, o coronavírus, essa pandemia mundial, né? Mas eu vou tirar a máscara que já está embaçando aqui meu óculos, inclusive fica mais fácil falar assim, né? Vamos lá, meus caros, tá complicado, né? Viver essa pandemia para muita gente é algo muito novo, para mim também, apesar dos meus cabelos brancos aqui, tirei a barba, né? Tô mais jovem. Eu tenho 40 anos, então também não passei por nada assim tão forte de limitações aos nossos direitos, né? Direito de ir e vir, de exercer a profissão, direito de liberdade econômica, né? Enfim, ou de exercer atividade econômica. Mas a gente tem visto aí uma série de normas administrativas, decretos, enfim, que vem impondo uma série de limitações e que vale a pena a gente tratar, já que o tema é poder de polícia e tudo isso que está acontecendo, essas normas que estão surgindo, são ligadas ao exercício de poder de polícia. Né? Como eu falei para vocês antes, do que toca a competência, alvará de licença, alvará de funcionamento,
alvará de autorização, né? Na verdade, o que acontece? A administração pública impõe as limitações administrativas e o pode fazer em razão de interesse público, claro. Né? Finalisticamente falando, a gente pode dizer que agora é um caso de saúde pública, né? Que põe em risco a saúde da população. E direito à saúde é algo previsto lá no artigo 5º também, além de ser um direito social de todos nós. Então, o poder público, diante dessa pandemia e dessa incrível contaminação, que é muito rápida, né, das pessoas, tem que tomar medidas para limitar realmente o exercício de alguns desses direitos. Então, é puro exercício do poder de polícia, porque está limitando direitos nossos, está limitando o uso de bens, né, em nome do interesse público, em prol do interesse público. Só que isso tomou uma proporção que a gente começa a ver diversas autoridades administrativas praticando aí inúmeros atos, né, decretos dos mais variados, com limitações das mais variadas. Né? O governo federal editou um decreto, por exemplo, recentemente na sexta-feira, eu vou postar aqui ao final também um material de estudo para vocês, né? E também alguns exemplos de decretos municipais, de decreto estadual também. Mas o governo federal editou um decreto na sexta-feira, republicado no sábado, eu estou falando no domingo hoje, né? Mas publicou um decreto que trouxe uma limitação, mas não muito grande. Por outro lado, na sexta-feira, o governador do estado de São Paulo, o João Dória, editou um decreto realmente estabelecendo uma quarentena, né, para todos. E, por sua vez, muitos municípios também criaram decretos prevendo quarentena, alguns até, como vou dar um exemplo de Ilha Comprida, Cananéia, e outros acabaram editando decretos proibindo a entrada de pessoas em seu território. Quem não for morador, não trabalha lá, ou não está transportando algo que é essencial, né, realmente não está sendo proibido de entrar nesses municípios. E também aconteceu aqui em Peruíbe, Itanhaém, Pedro de Toledo e Itariri, de o Ministério Público promover uma ação civil pública visando impedir que os turistas entrem na cidade. Saiu uma liminar do juiz da terceira vara civil, Dr. Patara, em Itanhaém, concedendo essa liminar pleiteada pelo Ministério Público e proibindo realmente que turistas, aquilo que não fosse essencial, ou morador, ou trabalhador da cidade, entrasse no território desses municípios. Decisão essa que já foi cassada pelo Tribunal de Justiça, né? Então vejam que, primeiro, a gente tem um problema grave de saúde pública, que é o coronavírus. Isso é evidente, o poder público tem que tomar medidas e, como a gente já estudou, tem que ser proporcional, tem que ser razoável. Claro que isso tudo traz um problema econômico muito grande, a gente vai ter empresas quebrando, isso com certeza, quer dizer, vai sobreviver ao vírus, mas não vai falir, né? Vai acontecer. Quem vive na informalidade, então, trabalha com isso, precisa estar no dia a dia com pessoas, num semáforo, entregando panfleto. Imagina, não tem ninguém na rua hoje. Então esse cara vai ganhar dinheiro para sobreviver, né? Então, a bem na verdade, a gente está num momento muito crítico, né? Pois bem, a gente terminou o bloco anterior falando de competência, né? Claro que tem uma lei federal que regra o assunto, também estou postando aí para vocês lerem. Regra o assunto do Covid ou da pandemia, das ações governamentais no que toca à pandemia do Covid-19, né, esse coronavírus. Foi editado recentemente na sexta e republicado no sábado um decreto regulamentando essa lei. E por que surgiu esse decreto também na sexta e sábado? Porque o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, também tinham editado os seus decretos estabelecendo quarentena. E aí ficou uma briga de o Estado falando aqui é quarentena, fecha tudo, só o que for essencial vai ficar aberto. E o governo federal falando, não é assim não. Não vai fechar tudo não. E aí tem os municípios nesse meio também, com esses decretos, mandando fechar tudo, e o território inclusive. Bom, e aí, de quem é a competência? E a resposta é, depende. Primeiro, essas medidas são proporcionais? Olha, em dada medida, pelo que eu estudei sobre o tema, eu acredito que são, e por uma questão muito prática, né? A gente tem um problema de baixa quantidade de leitos para internação. Então, quanto mais pessoas contaminadas, a gente vai ter um pico mais alto de contaminados, um pico mais alto de casos graves que precisam de internação e não vai ter internação. Vocês desculpem esse som ao fundo, é o meu cachorro, deve ter alguém... Eu acho que não tem ninguém passando na rua esse horário, né? Mas enfim. Às vezes ele late para a sombra.
o que acontece? Então, a gente tem uma situação muito grave de buscar conter essa contaminação, porque a gente não tem leito, a administração pública não tem leito suficiente para internar todo mundo. Né? Então, se tiver um pico muito alto, vai faltar leito e vai ficar gente, vai morrer gente sem ter leito. Né? Isso pode acontecer. Pois bem, esse contexto todo também poderia a administração pública falar, bom, então precisamos de respiradores e leitos de UTI, então vamos comprar, sei lá, 10 mil. Tinha que ter feito isso também, é claro. Né? O governo está falando em injetar na economia não sei quantos milhões de reais, bilhões de reais, os Estados Unidos, 3 trilhões. Pô, compra respirador, monta UTI, que também você não precisa parar a atividade econômica, né? Então tem que ter um bom senso nisso aí, me parece que faltou um pouco disso. O governo, quando acordou, e aí em todas as esferas, a contaminação já estava aqui, e aí você não tem mais onde comprar o respirador, onde comprar a UTI e tal. Já não dá tempo mais. E aí tem que limitar mesmo, por um certo período. Contaminados, pelo visto, eu acho que todos vamos ser em algum momento, né? Espero que todos sobrevivamos. Mas fato é que, então, diante dessa circunstância, foram impostas limitações. Então, por exemplo, teve casos de juiz estadual fechando o tráfego lá em Ubatuba de estrada federal. Isso pode? Não, não pode, é incompetente. Tanto quanto o prefeito também é incompetente para legislar sobre o que vai acontecer na estrada federal. Por quê? Porque a estrada federal é de competência da União, não é do município. Né? Então o município jamais vai poder, no exercício do poder de polícia, na minha compreensão, fechar uma estrada que não lhe pertence, porque não é da sua competência tratar daquele assunto ou legislar sobre ela. Então ele não poderia fechar essa estrada federal. Mas e o juiz aqui, o doutor Patara, que deu a liminar? Em tese pode? Em tese pode, mas depende. E depende por quê? Porque, no fundo, a percepção do chefe do executivo nesse caso, ela tem que ser sopesada, porque é ele, na verdade, que foi eleito para governar o município e, portanto, é a autoridade competente para legislar e atuar, exercendo o poder de polícia, autoridade máxima, hierarquicamente falando, né, para tratar desse tema. Mas e se houver omissão? Bom, se houver omissão e há ofensa a um princípio do direito administrativo, um direito constitucional, claro que o Ministério Público pode atuar, até isso está previsto lá no artigo 129 da Constituição, e claro que o Poder Judiciário vai intervir. Mas tem casos e casos, né? Então primeiro tem que se constatar realmente, se comprovar uma omissão, para depois então o Judiciário intervir, como a gente já falou antes. O Judiciário intervém única e exclusivamente quando ele faz única e exclusivamente um controle de legalidade dos atos, sejam eles comissivos ou omissivos. Agora, se a autoridade administrativa, se não tem ato ilegal praticado pela administrativa ou uma omissão ilegal praticada pela autoridade administrativa, não tem o que o judiciário fazer. Então depende do caso, essa intervenção do Poder Judiciário depende. Né? Eu não estou aqui entrando no mérito do acerto ou desacerto no caso concreto, estou só explicando a matéria. Né? Eu vou postar a decisão também para vocês poderem ler e também a reforma dessa decisão para vocês poderem ler. Mas fato é que então o judiciário, controle de legalidade. O controle de legalidade também pode ser feito pelo chefe do executivo, né, pelo poder executivo local, mas o que ele vai fazer é um controle de conveniência e oportunidade também. Ele vai analisar discricionariamente, portanto, se é, por exemplo, necessário fechar o território do município. Então, a princípio, essa competência é dele. Mas pode ter uma omissão e essa omissão pode violar direitos? Pode. E aí intervém o judiciário, como já falei. Tá? Pois bem, então, a estrada, como aconteceu aqui na região, dá para fechar a estrada? Eu entendo que não. Mas por que não? Porque o prefeito não pode fechar uma estrada que é estadual, por exemplo. Da mesma forma que o prefeito não pode fechar uma estrada que é federal. Então a gente está discutindo competências e vocês bem sabem que se não o exercício do poder de polícia não é feito pela autoridade competente, automaticamente o que a gente vai ter aí é um ato nulo. Né? Mas e o prefeito? Ele pode, por exemplo, fechar estabelecimentos comerciais nesse momento de pandemia do coronavírus? Pode. Pode sim, desde que seja proporcional e razoável. Então ele não vai
por exemplo, não é nem proporcional nem razoável fechar o mercado, farmácia, hospitais, óbvio. Né? Ah, mas ele pode fechar, sei lá, o escritório de advocacia do Dr. Rodrigo? Pode. Porque se o objetivo for conter essa contaminação, claro que você diminuindo o número de pessoas na rua vai haver isso. Então depende muito do caso, porque tem que ser proporcional e razoável. A grande verdade é essa. Então, eventualmente, se constatar a necessidade, se a transmissão já está acontecendo comunitariamente naquela localidade, naquela cidade, para conter aquela contaminação e a propagação desse vírus, claro que você pode suspender os alvarás de funcionamento em nome da saúde pública. Você pode, por exemplo, suspender o transporte público. Você pode suspender o transporte por táxis e aplicativos, né? Via Uber e tal, e outros. Pode? Pode. A medida tem que ser necessária e proporcional à realidade dos fatos. Né? Então, há uma necessidade de intervenção e, portanto, a atuação do poder público tem que ser proporcional e razoável. E pode, sim, inclusive, redundar, por exemplo, no fechamento de estabelecimentos comerciais, como a gente está vendo agora no estado de São Paulo e também em alguns municípios da região. Né? Ah, mas e o impedimento a entrar e sair do território do município? Pode? Olha, em tese pode, mas tem que ser algo muito grave para realmente impedir o direito de ir e vir das pessoas. Né? Então, para você discutir se um decreto que acabe vedando o trânsito de pessoas, o trânsito intermunicipal de pessoas, você tem que realmente ter um motivo muito forte. E é discutível se nós temos esse motivo hoje. Tem alguns que vão achar que tem outros que vão achar que não tem. Então, meus caros, no fundo, a questão é que ser autoridade administrativa nesse momento não é fácil, porque esses atos também podem ser questionados por muita gente depois. E vocês bem sabem que atos nulos, atos questionáveis, podem sim dar ensejo a reparações indenizatórias, a indenizações, não é? Em razão da responsabilidade civil do Estado. E imaginem que se o juiz entender, por exemplo, que houve abuso de autoridade no fechamento do território do município e, portanto, aquele comerciante teve um prejuízo econômico, pode sim o Estado ser responsabilizado e ser condenado a indenizá-lo. Não sei se isso vai acontecer, depende de uma série de circunstâncias, de se provar também que não havia necessidade de se interditar o território do município. Então é uma questão que vai, assim, depende muito do caso concreto, das provas que forem produzidas, enfim. E é um conselho que eu deixo para as autoridades administrativas nesse tocante, que realmente se forem tomar medidas extremas assim, que tenham a percepção de que isso depois vai ter resultados que vão ser questionáveis, né? Vão ser questionados. Essas ações de hoje, em razão dos resultados que vão ter, que vão surgir, vão ser questionadas. E, portanto, tem que ter prova muito forte, muito robusta, de que eram necessárias medidas tão extremas. Tá? Isso eu falo com relação a todas as autoridades administrativas. Bom, era isso. Então, o Covid-19 aí está pondo a administração pública para exercer o seu poder de polícia. Espero que tenham gostado dessa primeira videoaula. Até a próxima. Tchau, tchau.